Oi para todo mundo que está entrando. Se você não estava aqui ontem comigo, eu vou explicar para você o porquê começou esse assunto, o porquê falar sobre medos, mas eu quero te explicar como vai funcionar. Essa semana, todos os dias, eu vou estar por aqui às 15 horas, em ponto. Eu vou estar por aqui durante 10 minutos até sexta-feira para compartilhar sobre medos. E isso tudo começou porque eu comecei a perceber que os meus medos estavam me impedindo de desfrutar daquilo que Deus tinha me entregue. E aí eu quero começar a live de hoje aqui com vocês questionando, te fazendo pensar um pouco. Qual medo, qual insegurança, qual bloqueio, qual receio seu que tem te impedido de viver coisas novas, coisas de Deus, coisas extraordinárias? Muitas vezes nós ficamos refém dos nossos próprios medos, nossos próprios pensamentos. E 80% das nossas preocupações, elas nem chegam a acontecer. São só pensamentos. E eu quero te encorajar todos esses dias, 3 horas da tarde, a você vencer os seus medos para você viver coisas extraordinárias, coisas novas de Deus. Então ontem eu falei sobre o meu medo de sair na rua, eu falei sobre o meu medo de assalto na época que eu vivia no Rio, mas eu mudei de lugar, mas dentro de mim o medo continuou. Não é a circunstância que te muda, você que tem que mudar e fazer a circunstância favorável. Então, hoje eu já quero começar a te pedir para você enviar essa live para 3 pessoas, para elas ouvirem um pouco sobre medo. Eu vou compartilhar também sobre o versículo de hoje. E já pega um caderno, já pega uma caneta, porque hoje eu estou com um texto aqui, porque eu separei assuntos bem importantes que eu quero compartilhar com você. Então já envia essa live, já pega um papel, uma caneta e anota, porque hoje o conteúdo está muito precioso, muito importante. Eu fui ministrada e eu quero compartilhar com vocês tudo, tá bom? Vamos lá, primeira coisa. O que é um medo? Um medo em si, ele é uma semente. Vá anotando isso. O medo, ele é uma semente e a terra perfeita para ele frutificar são mentes vazias. E aí você lembra que nossos pais, nossas avós falavam que mente vazia é a oficina do cão? Realmente, a mente vazia é o solo perfeito para o medo germinar. E aí eu quero que você vá anotando isso aí. O medo é uma semente que frutifica na terra da nossa mente, no espaço vazio da nossa mente. Tá? Não deixe de anotar. E aí nós começamos a entender que a nossa imaginação é a fábrica das ações da nossa mente. Então, tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa existe, faz acontecer. Existe um poder naquilo que a gente fala, existe um poder naquilo que a gente pensa. Todas as nossas ações, elas são geradas no nosso pensamento. Então, o medo, ele é alimentado pelas coisas que a gente fala, pelas coisas que a gente vê, pelos nossos comportamentos. E isso vai crescendo dentro de nós. A cada vez que nós alimentamos, nós ficamos impedidos, improdutivos e não vivemos o novo, e não tomamos coragem, e não enfrentamos, e cada vez mais nos tornamos escravos disso. Mas o Senhor, Ele quer que você mude a sua mentalidade. Ontem eu compartilhei com vocês em Romanos 8:5 que o Senhor não te fez para ser escravo do medo. Ele não te fez para você viver atemorizado. O verdadeiro amor que se chama Jesus, ele é o verdadeiro amor. Ele lança fora todo medo. E ontem eu postei uma foto e eu falei para vocês compartilharem comigo sobre os seus medos. E algumas pessoas comentaram nas fotos, outras pessoas me chamaram no direct. E eu me identifiquei com alguns medos, eu vou falar isso com vocês no final, tá? Mas antes eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, vamos ler juntos? Que diz assim, anota esse texto aí também, se você tiver com papel, se você tiver com caneta. A live só vai durar 10 minutos, tá?
para ficar bem objetivo, para você entender, para não te cansar, não te enfadar e amanhã você voltar aqui. Essa live não vai ficar salva, tá? Pra gente trocar experiências aqui com o pessoal que tá marcando compromisso, que vai entrar aqui às 15 horas em ponto. Então a gente vai fazer essa troca juntos, tá? Se vocês quiserem compartilhar coisas, mandar perguntas, pode ir mandando. Então anota aí Romanos 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que proveis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora pensa comigo, a palavra do Senhor ela é tão tremenda, tão maravilhosa, que ela se renova de acordo com a situação que nós vivemos. E eu fui muito ministrada por esse versículo várias vezes, mas nunca da forma que eu fui hoje. E o que o Senhor estava ministrando no meu coração através desse versículo? Que nós estamos acostumados a viver conforme o mundo vive. O mundo, ele te limita. O mundo tem medo. O mundo não tem o nosso pai. E aí nós nos conformamos com as coisas que dão errado, com os fracassos dos outros, com as histórias que os outros te contam. E aí eu quero te fazer entender a diferença de mente e cérebro. Então você que está com papel, com a caneta, já anota aí. O seu cérebro, ele é responsável por repetições de experiências. E a sua mente, ela cria, ela decide. Então, entra comigo, preste atenção. Aqui diz, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não coloque na sua cabeça que as coisas que aconteceram com os outros vão acontecer com você, que as coisas que acontecem com as pessoas de fora, com as pessoas do mundo, vão se repetir com você. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que é essa renovação de mente? É que a nossa mente ela é capaz de criar. A nossa mente, ainda mais ligada a Cristo, as pessoas que falam que não são criativas, deixa eu tirar aqui para ficar mais pertinho. As pessoas que falam que não são criativas, deixa eu te dizer algo. Você tem a identidade do seu Criador. Entende isso, escute isso. Você que diz que não é criativa, você que diz que não tem ideias, a identidade do seu Criador está contigo. Ele é criador. Então, criatividade está sobre você. Quando você começar a entender que a sua fonte, ela vem de Deus, Ele é quem te fez, Ele é que é o seu Criador, Ele é a fonte de toda a criação, de toda a sabedoria. Então, toma posse, porque você é criativo. E a nossa mente, ela é responsável por criar, por tomar decisões. Então, quando você é renovado pelo poder que está na sua mente, você passa a criar outra realidade. Lembra que pensamentos são os ensaios das nossas ações. Tudo que a gente pensa, a gente realiza. Então você precisa transformar a sua mente. Você não pode se conformar com a história de tragédia que as pessoas já viveram. Você não pode se conformar com a história que os seus pais contaram para você, com a história que o mundo fala para você, de que você não vai viver. E aí eu quero compartilhar e já correr, que só faltou 1 minuto para acabar a nossa live, que as pessoas, elas compartilharam comigo os seus medos, e eu lembro que eu tinha muito medo de não casar, antes de conhecer o pastor Rafael. Eu tinha muito medo de não encontrar uma pessoa, mas por quê? Porque a minha experiência vendo casamentos não eram experiências boas. Eu não tinha referência de casamento. E aí, eu quero te dizer mais uma vez, não se conforme com as experiências do mundo, mas cria. Pega o poder do seu Criador, pega o dom do seu Pai, daquele que é o portador da sua identidade e se permita criar uma realidade nova. Não seja escravo do seu medo, não seja escravo das experiências dos outros. Você é filho, você é filha, o seu Pai é o Criador. Então pega a sua mente agora e se permita criar aquilo que você deseja. Se permita criar aquilo que você quer viver. Se permita enfrentar aquilo que tem te parado, aquilo que tem te freado, aquilo que tem impedido você de viver a plenitude em Cristo. Então eu quero
que nós já estamos encerrando a nossa live de hoje. Eu tinha muito medo de de não casar pelas experiências que eu via. Mas na minha mente, com os olhos da fé, eu já via aquilo que não existia. Isso se chama fé. Eu imaginava o meu casamento, eu imaginava o meu marido, eu imaginava a realidade que eu tenho hoje. Então o segredo é: renove, transforme a sua mente. Não se conforme com as experiências do mundo, mas transforme a sua mente conforme a liberdade que o seu Criador te dá de sonhar, de pensar e de realizar, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você sonha. Então não tenha medo, porque imaginei certo, olha ele aí. Vamos lá, vamos tirar o print, tá? De hoje. E eu não vou deixar essa live salva, mas eu quero muito que o Senhor ele faça do seu coração uma terra fértil. E essa palavra seja plantada no seu coração e produza frutos abundantes. Amanhã a palavra também é muito forte que o Senhor ministrou comigo hoje. Então esteja comigo às 15 horas em ponto. As nossas lives só duram 10 minutos, porque eu quero ser objetiva e clara naquilo que Deus ministra na minha vida. E eu quero transbordar na sua vida. Então compartilhe essa live com as pessoas que você ama, tá bom? E eu vou deixar essa foto do print dessa live no meu feed. Comenta lá o que Deus ministrou no seu coração através da live de hoje, tá bom? Até amanhã, um beijo e que Deus te abençoe.